A esquerda era oposta ao Bolsa Família? Muitos economistas de esquerda foram radicalmente, publicamente, veementemente contra. Por quê? Olha, isso aí surgiu. O governo Fernando Henrique, eu acho que é o grande governo da história do Brasil. Né? É um governo que criou instituições, né, que botou o país num outro padrão de Estado de Direito. E Ruth Cardoso, com Vilmar Farias, do Palácio Planalto, inventaram a política social de verdade no Brasil. Que era uma usina de novas ideias. Eles saíam fazendo várias coisas. No fim do governo Fernando Henrique, estava claro, tinha muitos, alguns davam certo, outros não. E o Zé Márcio Camargo teve a ideia, por que a gente não une esses programas, transferências de renda, e concentra nas famílias mais pobres? Com criança, vinculado à criança. Tinha Vale Gás, tinha auxílio alimentação, tinha isso, tinha aquilo, tinha vários. Bolsa Escola e Programa Alimentação. Bolsa Escola. Vamos unificar esses programas. O Chico Ferreira com o Zé Márcio teve essa ideia em 2001. Vamos unificar e concentrar nas famílias com crianças pequenas. E tem dois argumentos por trás disso. A pessoa mais velha, com muito pouca educação, a gente sabe que tem muito pouco que o setor público possa fazer. Né? Tem menos de 4 anos de estudo, tem muito pouca coisa para fazer. Vamos pelo menos garantir que vai ter um dinheiro, vai ter uma renda. Segundo, a criança na escola, isso está relacionado ao salário futuro, você pode melhorar a vida dela na frente. Então é uma política que é compensatória para um lado e estrutural para o outro. Aí no começo do governo, a gente passou vários meses trabalhando no documento da política econômica, tinha muita coisa. No governo Lula. Começou na transição, o documento saiu em abril. E a gente discutiu o Banco Central, Previdência, reformas de crédito, aquelas reformas de mercado de crédito e capitais, a parte macro, a necessidade de reduzir dívida, por aí foi. E uma das sessões discutia exatamente botar no papel, botar na praça essa proposta, pega os programas de transferência de renda, foca nos mais pobres. Gerou um debate que veio uma crítica de muita gente da esquerda. Não. Eu apanhei que nem gente grande naquela época ali, vários meses. Que era o debate chamado focalização ou universalização. Era o Fome Zero ou Bolsa Família? Então, queremos políticas universais. Mas, gente, não tem políticas universais, saúde, educação, mas tem que ter política para os mais pobres. E foi uma polêmica, pegar os jornais da época, Folha de São Paulo, acho que é 21 de abril, eu lembro que ficou marcado o dia que eu fui Papalvo. É uma entrevista que a Maria da Conceição Tavares deu criticando. Porque a ideia era que você teve o primeiro consenso de Washington, tal, e aí houve uma avaliação de que no consenso de Washington, naquela prescrição de políticas, o lado social tinha ficado de fora. Então teve uma segunda reedição do consenso de Washington, não me lembro exatamente o nome, mas que havia toda uma preocupação com política social focada na criança. Se deu origem ao programa Progresso no México e se trouxe essa agenda para o Brasil, lá na transição do governo FHC para o governo Lula, e as pessoas estavam olhando isso. Né? E quando veio o programa, com a política focada, o argumento que a esquerda disse é que isso era neoliberal, porque era um novo consenso de Washington, focalizar a política pública nas crianças. Isso foi dito à larga, assim, a gente ouvia bastante. E a política tem que ser, o estado de bem-estar social, ele é universal. SUS, escola para todo mundo. É verdade, você tem programas, políticas públicas universais são muito importantes, pela natureza delas. Né? Um programa de combate à pobreza, ela tem uma natureza diferente. Né? Pela origem do programa, ele tem um foco, que são os pobres. E, no caso, as crianças pobres. Claro que esse tipo de programa é uma política focalizada, mas foi esse o babado que deu. O Marcos apoiou bastante. Esses 4 programas, o Marcos tinha uma assistente, uma técnica excelente, a Rosane Siqueira, que estava lá na equipe dele na época, e juntava esses 4 programas, se a minha memória não me falha, não me engana. Era o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, o Programa Alimentação e o Vale Gás. Aí ele dava 1,7 bilhão, né? Aí quando o Marco juntou assim, aí ele disse, não, vamos botar isso aqui para 2,3, 2,4 bilhões. Ele subiu lá, era no terceiro andar, subiu lá para o quinto, lá no ministro, quando voltou o programa virou de 3,4 bilhões. Não é? Um programa, e mesmo assim esse programa que foi bastante focado, hoje tem a menor, assim, pelo menos estudos até onde eu vi, ele tem o menor vazamento, foi muito bem construído, etc. Tá aí hoje com 1,5% do tá PIB, né? E 150 bilhões. Aumentou bastante, assim, eu acredito que o vazamento tem aumentado muito e a gente não consegue
solucionar ideia- o problema da pobreza, A né? ideia inicial tinha dezenas de programas de transferência de renda, dos mais diversos tipos. Nossa ideia inicial era unificar todos. Tá? Mas aí a resistência veio, cada um tem o seu Eram programa. 4. Aí sobraram 4 que deixaram fazer. E assim, mais ou menos, né? Porque foi tumultuada a história. E aí e na época a gente conseguiu arrumar espaço no orçamento para não apenas o valor dos 4 programas, mas aumentar o valor. O ministro apoiou. Mas mesmo assim, no que saiu o documento da Fazenda, começou. Foi uma sequência de vários, muita gente, não quero personalizar aqui. Novinho, ele era novinho. Muita gente, muitos dias. Até que o Fome Zero fez água, porque o programa tecnicamente era muito ruim, ele era mal desenhado tecnicamente, né? E aí o pragmatismo, que o Samuel estava mencionando antes, que é o que talvez era otimista algumas pessoas, o pragmatismo ali do Planalto, na época falou assim, opa, e o ministro Palocci foi fundamental nisso, opa, gente, não vamos aqui, né, começar o governo com um programa que foi anunciado às 7, né, e que está dando, enfim. E aí deixaram a implementação do Bolsa Família ser tocada. Você mencionou o governo Fernando Henrique. Só um comentário, não, é que eu dei um Google aqui, achei a entrevista e tava, bom, ela usa um termo aqui, né, um pouco, quem quiser procurar depois no Google, vê lá, mas... É esse termo, né? Papalvo, né? Esse, né? É uma palavra comum em Portugal, que é papalvo. Não, tem mais. Tem mais. Ah, sim, tem outro. Esse me chamou a atenção porque era um termo que eu não conhecia, então eu fui lá. Eu fui lá, eu não esqueço mais. Não, a entrevista de uma página inteira e ela vem de uma sequência de um caderno de domingo. Tinham várias páginas criticando o documento da Fazenda. E alguns ministros falavam mal de mim publicamente. Sim. Enfim, o meu ministro me protegeu e, enfim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu não respondi a Conceição. A Conceição foi minha professora, foi professora dos meus professores. Ela quer falar mal de mim, ela fala mal. Quem quiser falar mal de mim, fala. Também não estou muito aí. Né? Agora, o que eu acho que... Eu queria só não perder esse ponto. Quer dizer, a esquerda não discutir política social pelo seu resultado. Ficar com mitos, né, de como fazer, dos meios. Eu quero uma economia fechada. Eu acho que subsídio é bom. Acho que tinha o resultado. Tem um exemplo claríssimo disso, que tem a ver com o que está nas manchetes do jornal. A gente viu que a favelização do Brasil aumentou. Isso depois da gente ter feito muita unidade habitacional no programa Minha Casa Minha Vida. Tem um livro que foi publicado há tempos atrás, chamado Reconstrução do Brasil, tem vários capítulos, tem capítulos muito bons lá e tal. No capítulo da questão habitacional, eu não sei quem escreveu, não vem ao caso, mas está lá escrito em português, todas as letras. Técnicos, nós não consideramos que o impacto do programa Minha Casa Minha Vida sobre o déficit habitacional é um critério relevante para avaliar a qualidade do programa. Está escrito num texto acadêmico sobre uma política pública. Então, realmente, assim, escrito por acadêmicos, não é senso comum. Então, realmente, o Brasil, a gente tem um atraso, porque intelectuais, acadêmicos, técnicos, acham que o programa de construção de unidades habitacionais para baixa renda não pode ser avaliado pelo impacto que ele tem na redução do déficit habitacional. Meu Deus do céu, que nem vai ser avaliado como? Então, assim, faça um programa para alfabetizar as pessoas e o impacto do programa na taxa de analfabetismo no país não é relevante. Gente, mas a gente se depara com essas coisas no Brasil à torta e à direita com muita frequência. De fato, fica difícil. O Marquinhos fez um livro inteiro sobre as políticas que deram errado, né? E podia ter o volume 2, o volume 3. Para não dizer que estamos só no lado pessimista, que eu concordo com você que não é pessimismo, é querer que dê certo e, portanto, botar as coisas na linha certa. Eu estou fazendo o livro do outro lado da moeda, que são as políticas que deram certo e são bons exemplos, né? Só para tomar vai ter quantas páginas, mais ou menos? Esse é um ponto importante. O Brasil tem muita coisa bacana, do setor público e privado. Muita coisa bem organizada. A saúde do Brasil funciona bem no padrão internacional. Então temos lá um capítulo sobre a estratégia de saúde da família,
Temos um capítulo lá Parênteses, sobre... esse programa é fora de série. Né? Tem lá Bolsa Família. Tem Bolsa Família, você tem um capítulo excepcional da Joana Monteiro sobre o impacto de estratégias de segurança que dão certo, com foco na questão das câmeras de policial, quando dá certo, quando não dá certo. Tem um capítulo do Sandro Cabral sobre parcerias público-privadas que estão revolucionando a gestão de estados e municípios em determinadas áreas onde há maior segurança jurídica e maior segurança de financiamento. Então, assim, existe uma série de coisas que dão certo no país. Agora, elas não são suficientes para nos tirar da armadilha da renda média, nos tirar da mediocridade. E é óbvio que essas coisas positivas evitam que a gente se torne também uma sociedade fracassada, uma Venezuela, por exemplo. Né? Então, todo o nosso debate, quando chamam a gente de pessimista, é porque a gente está querendo organizar as coisas para sair da renda média para virar um país de renda alta. Né? Talvez possam nos criticar por dizer, então você está dando como já garantido que a gente não vai retroagir e, portanto, todas as iniciativas positivas que impedem da gente retroagir devem ser comemoradas. Devem ser comemoradas, mas não são suficientes. Né? Eu queria pegar esse ponto aqui, porque do lado também fica esse debate no Brasil liberal desenvolvimentista. Como se tivesse gente que fala, não tem que... Gente, aí é meio... Vai. Eu não vou usar um termo mais educado. É um argumento meio simplista, assim. Tem gente que defende o Estado mínimo, o Estado tem que ver na economia, isso está errado, quem cresceu, o Estado tem uma participação, precisa ter Estado, então vamos faz uma lista. Isso não é verdade. Quer dizer, o Brasil tem uma série de histórias de políticas de desenvolvimento incrivelmente bem-sucedidos, que nasceu exatamente do entrelaçamento entre política pública bem desenhada e o empreendedorismo do setor privado. Né? O agronegócio é um exemplo. Né? O agronegócio brasileiro é uma revolução. A produtividade cresce 3% ao ano há 50 anos. Muitos empreendedores e muita política pública para formar gente. O que a Embrapa formou de gente, né? Com Eliseu Alves, acho que é uma das figuras mais geniais que eu conheci, né? Que eu conheço. Naquele período, mais de 2 mil técnicos, mestrados, doutorados, dando problema para resolver, com universidades públicas incríveis, e foram desenvolvendo tecnologia. O agronegócio brasileiro, ao contrário da linha, é tecnologia. Estava agora no Porto Digital do Recife. De novo, uma universidade pública muito boa, um centro de ciência de computação nota 7 na CAPES, mistura de prefeitura com governo do Estado e empreendedores privados, uma governança muito sofisticada, um bairro no centro de Recife, onde a cidade do Recife começou, os prédios estão sendo restaurados, muitas empresas, faturamento de 8 bilhões e meio já de dólares, né? 17 mil pessoas trabalhando. De novo, é o casamento da política pública inteligente, que forma capital humano muito sofisticado numa área que o país já tenha ou desenvolve vantagem competitiva, com base nesse capital humano, o empreendedorismo, o setor privado, né? Com espaço para florescer. E tem outros casos como esse, só para não perder o mote das boas. Aí a gente insiste no crédito subsidiado, achando que se subsidiar uma fábrica de montagem, que a gente acha que é indústria, fábrica de montagem com valor adicionado muito pequeno, isso vai tornar um país rico. Não vai. Você vai ter que continuar dando subsídio, né? Porque na hora de você tirar o subsídio, o negócio não para de pé. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.